Salve, salve rapaziada, aqui estamos para mais uma voadora sociológica. Sobe a vinheta e vamos para a aula. Então galera, nesta semana circula nas redes sociais uma imagem de um ex-ministro do Afeganistão, onde o mesmo, ao não concordar com o governo afegão, governo que vinha passando por corrupções, ele decide sair do país e migrar para a Alemanha. Isso só foi possível devido a um fenômeno global, onde a gente vai detalhar especificamente em breve, mas o fato é que isso foi de impacto para toda a sociedade mundial, inclusive nós brasileiros ficamos aí bestializados observando a atitude dele. E um ex-ministro de comunicação de um país foi ser entregador na Alemanha. Então, tirando o fato que a gente fica assim pensando, nossa, por quê? E por qual motivo e como? Mas o fato é que isso só foi possível devido a um fenômeno que nós chamamos na geografia, na sociologia, na história de globalização. Esse fenômeno de mundialização, tanto da economia como das migrações, como também das culturas, vem a afetar e vem a dar consequências para todos nós, de todo o globo, de todo o mundo. Então, muito provavelmente, você e todos nós podemos diariamente ter acesso às redes sociais, à internet. E graças aos meios de comunicações, graças às tecnologias informativas, a gente pode hoje, devido também ao fenômeno da globalização, podemos comprar, vender produtos diretamente na internet. E esses produtos, eles deixam, inclusive, de ser de loja física e passam a ser de lojas virtuais. Se nós quisermos, podemos comprar também produtos made in China. Podemos ter um tráfego de informações com, inclusive, países orientais que são mais fechados. Enfim, a globalização ela vem a nos permitir isso. E, de certo modo, por muito tempo, a economia ficou polarizada entre algumas potências. Citamos Estados Unidos, potências da Europa, como Inglaterra, Alemanha, enfim, dentre outras. Porém, ultimamente, a China como potência vem crescendo cada vez mais. E essa ideia global, ela vem a ser positiva por alguns pontos, mas ela vem a ser negativa por outros pontos, porque cada vez mais os países que são subdesenvolvidos ou até mesmo os emergentes, eles passam a ter um déficit econômico, ou seja, a economia deles passa a ficar defasada, visto que apenas os países centrais, que já foram citados, possuem a lucratividade do capitalismo e da economia mundial diante da globalização. Então vamos tomar nota, a globalização é um fenômeno que vai envolver a mundialização do espaço geográfico, interligando economia, cultura, sociedade, tradições, dentre outras áreas e especificações. Então tudo isso passa a ficar interligado. Eu cito aqui um filósofo, jornalista, culturalista, inclusive sociólogo, que é o Marshall McLuhan, um grande produtor lá dos Estados Unidos, onde ele cita que o mundo ele veio a se tornar uma aldeia global. E a gente pensa no contraditório. Poxa, professor, mas a aldeia não é do indígena? Não é a comunidade? Sim, mas o Marshall McLuhan ele coloca em um termo mais amplo. Quando ele fala aldeia, ele está querendo comparar a uma aldeia indígena tradicional, onde todo mundo consegue ver o que o outro faz, consegue ter a mesma comunicação e compartilhar as mesmas ações e coisas. Só que ele fala global. Quando ele fala aldeia global, ele está querendo dizer e relacionar, dizendo que o mundo é como se fosse hoje uma aldeia, onde todos podem compartilhar mensagens, podem compartilhar produtos, podem compartilhar inclusive culturas. Lembram daquela aula sobre a indústria cultural, a massificação da cultura, onde as grandes empresas
passam a padronizar produtos, passam a padronizar culturas, nos induzindo, nos conduzindo para comprar essa cultura, seja ela de música, seja ela artística, seja ela inclusive novelística ou até mesmo de produção, né? Da Disney, da Warner. Então, todos esses que foram citados são produtos culturais investidos nas grandes empresas. E isso faz parte também do processo de globalização. O fato é que a globalização ela ocorre em diferentes escalas, onde os países mais ricos tendem a se dar melhor neste caminho, mas os países mais pobres, periféricos, tendem a sofrer com as sanções econômicas, visto que esses países não conseguem ter um bom mercado consumidor, tendo que cada vez mais importar produtos, ou seja, comprar produtos de fora. E quem só produz é o país rico. Por exemplo, é básico, hoje aqui no Brasil nós estamos com uma hiperinflação. Está tudo muito inflacionado, nós estamos pagando caro para consumir o arroz, o feijão. Inclusive, no café da manhã, a maior parte das pessoas compra o pão. E aquele pãozinho ali, ele é feito de trigo. E sabe de onde é que a gente está comprando o trigo? Da moeda americana dos Estados Unidos, que é o dólar. Então o dólar ele subiu para lá de R$ 5. A gente está comprando o trigo 5 vezes mais caro. E quando a gente faz isso, a gente está entrando em uma deseconomia, porque o consumo está cada vez mais alto e a gente tem que consumir todo dia. Então entendam, a globalização ela é importante por um eixo, mas ela vem a ter problemas por outro. No nosso caso, compramos trigo todo dia no pão. E esse trigo, ele não vem aqui da Argentina, porque antes comprávamos da Argentina. Só que por uma bobagem ideológica do nosso governo de hoje, o que acontece? O governo cessou o mercado com a Argentina e a gente está comprando o trigo a dólar, numa moeda muito mais cara, e a gente paga um preço muito caro por isso. Professor, isso tem a ver o quê? Com a globalização? Tudo. Porque esse mercado só é possível devido à globalização. Então percebam, há os prós, as coisas positivas, e os contras, que são as coisas negativas. O que é positivo? Cada vez mais a gente pode compartilhar as informações, os produtos, as compras, as vendas, os filmes, por exemplo, mas cada vez mais também a gente pode estar aí subordinado a países que são mais ricos, no caso do Brasil, que compra praticamente muito produto de fora e paga por um preço mais caro. Outro exemplo de problemática do efeito globalizador. Hoje, como por exemplo, na questão da pandemia, muitas pessoas, nós estamos usando máscaras e compramos aquela máscarazinha que ela é de um produto descartável. A gente encontra em comércios, encontramos também nas farmácias, enfim. E olha o que ocorre. A maior parte dessas máscaras hoje são compradas diretamente de empresas chinesas. E a gente compra, tudo bem? Mas o que ocorre? Por que a gente está comprando da China? Por uma série de acordos comerciais e pelo fato de que a gente não está mais produzindo. Nós tivemos nos últimos anos uma desindustrialização no Brasil, onde paramos de produzir certos produtos, inclusive os descartáveis, como dessa máscara e de pequenos tecidos. Vejamos, é um problema onde a solução estaria na industrialização, que seria o investimento nacional. Porém, devido a uma política de migrar o investimento para importações, para comprar de fora, nós estamos cada vez mais desindustrializando. Significa que nossas fábricas não produzem mais o que era para produzir. E aí a gente tende a comprar de fora, da China. Outro exemplo, minério de ferro. O Ceará, por exemplo. O Ceará produz minério de ferro, mas vende diretamente para a China. Ah, professor, e o que tem a ver? O que tem a ver é que nós compramos eletrodomésticos e produtos chineses que vêm com o ferro. E o ferro é de onde? O ferro, uma parte dele é do Brasil e a China está comprando daqui. Ou seja, o país vende a matéria-prima e a gente compra em forma de produto bem mais caro. Então a globalização, ela nos faz também entender um pouco desse câmbio de economia, tudo bem?
E é aqui que a gente começa a analisar outros vieses, como por exemplo, os conflitos em ordem global, como acontece no Afeganistão, como está acontecendo, por exemplo, agora mesmo na Síria e em Israel. E um dos problemas que vem a nos afetar é a imigração, a transferências de pessoas de um local para outro devido a esses conflitos globais, tá certo? A questão, por exemplo, do Afeganistão veio para o mundo, os Estados Unidos tiraram as tropas de lá e o governo necessariamente mudou e o conflito está instaurado. Veio a questão também da polêmica das mulheres, que lá mulher só é permitido o estudo até os 12 anos. Pasmem, é isso mesmo, até os 12 anos de idade. O Talibã, que está comandando o Afeganistão, é muito conservador no islamismo, a lei Sharia que prevalece por lá e, de certo modo, é contra o processo globalizador, tá certo? Outro exemplo, a questão da Síria com a Jordânia, Cisjordânia e também com Israel, que estão a todo momento ali ameaçando um ao outro de guerra, de bombardeio, e isso afeta também a questão global. Então entendam que a todo momento nós estamos aí dentro desse contexto globalizador, tá certo? E aqui falamos de um fenômeno identitário, que é quando seria necessário os órgãos, né, a ONU, a Organização das Nações Unidas, juntamente com a Unesco, juntamente com esses órgãos supranacionais que pudessem aí promover políticas públicas de ordem global dos direitos humanos para que o mundo deixasse esse viés competitivo exagerado e passasse a ser mais acolhedor, combatendo o lado ruim da globalização e aproveitando para unificar em um só viés as diversas culturas, tudo bem? Então, era necessário que esse fenômeno identitário pudesse ajudar, inclusive, no acolhimento das grandes transferências de migrações, na questão do câmbio, na questão de diminuir, por exemplo, os diversos impostos globais que atrapalham as transações para cada país, inclusive, sobretudo, os países que são de pequeno porte, os países desindustrializados, periféricos e pobres. Muito bem, jovens, esse foi o nosso momento de aula. Qualquer dúvida podem entrar em contato. Fiquem com Deus e até uma próxima.